Não, é ruim. Vai convidar seu Jorge e aí é Zé Ramalho. É Você tipo pode- isso. Mas quando te convidaram ali na Brasileirinha, você ainda não fazia filme nessa época? Não, foi assim, quando eu comecei, eu que fui atrás pra saber, né? Eu fui atrás do produtor. Aí, só que eu morava no sul, eu sou de Porto Alegre. E aí, quando eu encontrei o produtor, ele falou, não, a gente tem uma cena de ninfeta, que na época eu era mais magrinha, tudo fazem 13 anos, né, que eu comecei. 13 anos de idade? Não, fazem 13 anos, não com 13 anos. Caraca. Mas ninfeta é o quê? É magrinha ou nova? É mais magrinha, não pode ser menor de 18, né? Mas aparenta. Aparentar É ser aquela mais baby nova. face, né? Tipo isso? Aquelas, tipo, mulher maior de idade, mas que faz... Mais magrinha, mais, né, que- sem peito, sem bunda, sem nada, né? Entendi. Não foi desenvolvida. Aí, faltou um fermento ali, né, na hora da criação. E aí eu fiz a cena, eles gostaram. E aí ele falou assim, eu gravei a cena, eles gostaram e falaram assim, a gente tem uma proposta pra fazer pra você. Você quer ser como irmã da Vivi? E aí eu comecei, mas fui eu que fui atrás pra começar a gravar. Mas daí quando você foi fazer, o que você fazia antes? Que você... De começar a fazer o pornô, É. o que eu fazia? Eu era uma pessoa normal, tinha um trabalho normal de 8 horas por dia. Não, brincadeira, não, eu sempre fui normal. Ou não, né? Não sei. Eu trabalhava numa farmácia, eu trabalhei de telefonista, de recepcionista. Mas é que quando eu comecei a fazer o pornô, foi assim, foi um desejo que eu tinha, sabe? Porque eu sempre fui muito o patinho feio da minha turma, né? Sempre... eu era sem peito, eu tinha até uma musiquinha pra mim, na minha... Vocês lembram daquela música assim, ó? Eu confisco, se é o meu trabalho, acho que é do Charlie Brown, né? Não sei se vocês lembram dessa música, a música é antiga. Aí meus amigos ficavam assim, ó, eu sou um risco, esse é o meu corpo, eu sou um risco, comecei com Pô, mas aí é, tipo... O pessoal acha meu corpo feio, eu vou fazer pornô, mostrar logo meu corpo pra todo mundo. Sabe o que é? É que eu tinha uma... Tudo isso que eu tô falando são... bloqueios que a gente tinha, né? Que assim, que a gente desenvolve muitos dos nossos bloqueios na nossa infância, né? Que impõe Sim. pra gente na real, né? Exatamente, né? Tipo, por exemplo, a gente já tinha que ter um corpo desenvolvido com 15 anos e não é assim. Então, isso meio que vai podando, a gente vai interiorizando e você não vai conseguindo tratar. Porque a gente, hoje em dia, tá mais tranquilo, mas há uns anos atrás, a gente não conversava sobre essas coisas, né? Então, elas foram crescendo em mim. Então, como eu era muito magrinha, eu não tinha paquera, não tinha essas coisas que as minhas amigas tinham. Então, uma das maneiras que eu vejo hoje, tudo isso que eu tô falando pra vocês é que eu já consegui entender, né? Porque eu não Analisando. sabia por quê. Porque, por exemplo, quando eu ia transar com os caras, eu não sentia desejo, eu não sentia tesão, eu não gozava. Eu transava por transar. E eu não entendia por quê, mas por que eu tô transando se eu não conseguia gozar, não conseguia. Hoje eu entendo que era pelo meu desejo de me sentir desejada, sabe? Então, o momento que eu tinha pra me sentir desejada era transando, tentando fazer alguma coisa, já que fora da cama eu não conseguia, eu vou tentar fazer dentro da cama. Entendi. Então, quando eu acabei levando isso pro pornô. Quando eu gravava, eu sempre tinha muito assim, é muito engraçado, eu realmente ligo uma chave. Quando eu, né... Você mudava? Mudar Persona? a personagem, né? Eu realmente... Mas também isso eu desenvolvi com o tempo. Eu desenvolvi um personagem... Não é que um personagem, é que na minha cabeça eu precisei fazer isso. Então, o que acontecia? Bom, eu tô aqui fazendo pornô, mas o cara que tá lá do outro lado, eu tô instigando ele. Já não era mais pelo desejo do ator, era pelo cara que ia assistir. Exatamente. Era pelo desejo de ser desejada. Entendi. Porque eu não era desejada da maneira que eu gostaria quando eu era mais nova, né? É que assim, não é desejada ser mais nova, não é isso. É que eu queria ter tido, os meus namoricos, essas coisas, e eu não tinha muito. Você se sentia deslocado ali, né? Muito. Eu era o patinho, quando eu falei do patinho feio, é exatamente isso, a sensação. Eu realmente era o patinho feio, né? Não é que eu era feia, assim. Eu era, mas enfim, né? Só um detalhe. Mas o fato era que eu precisava, isso me instigava sexualmente. Né? Então, um dos motivos pelo qual comecei a fazer pornô foi pelo fato de, não, realmente tem outras pessoas me desejando.